Eu sou uma apaixonada por amendoim e você, se assim como eu gosta de amendoim, tenho certeza que vai amar essa receita de pé de moça. É uma receita bem parecida com o pé de moleque, porém ela fica cremosa, não fica durinha. Uma delícia e super simples de fazer. Bora aprender? Então, para fazer a receita do nosso pé de moça cremoso é super simples. Você só precisa colocar na panela o açúcar, o amendoim, e aqui eu tenho amendoim torradinho já sem pele, tá? Eu já comprei ele assim, ó, prontinho. Coloco aqui na panela e vou colocar uma colher de sopa de margarina, é uma colher cheia, tá? Pode ser de manteiga também, como você preferir. E essa receitinha aqui você pode dobrar, triplicar, enfim, fazer a quantidade que desejar. Vou dar uma misturadinha aqui. E agora nós vamos acender o nosso fogo na potência média, tá? Vou deixar assim paradinho, quietinho. Quando começar a derreter o nosso açúcar, a gente vem aqui e dá mais uma misturadinha. Bem aqui no meio começou a derreter a nossa margarina. A panela já começa a ficar quente, então a gente vem e dá uma misturadinha. Misturou, pode já deixar paradinho de novo. Quando começar a derreter mais a margarina, a gente vem e mistura um pouquinho, ou quando o açúcar começar a caramelizar. Começou a dar uma derretida, eu venho aqui e misturo tudo. Lembrando que a gente precisa dar um ponto, uma cor de caramelo, tá? Quando começa a ficar nessa cor mais próximo já do caramelo, a gente precisa misturar com mais frequência, tá? Para não deixar o nosso caramelo queimar. E quando começa a ficar assim, nesse ponto, se você desejar, pode também baixar o fogo. Eu vou baixar um pouquinho mais o meu aqui, só para não ter perigo de queimar antes de derreter todo o nosso açúcar. Tudo derretido e olha que lindo! Quando chega nesse ponto aqui, ó, derreteu todo o nosso açúcar, ficou essa cor de caramelo já, a gente vai colocar o nosso leite condensado. Agora que você pode deixar o fogo bem baixinho ou pode desligar, tá? Cuidado se fizer uma grande quantidade, cuidado que ele respinga quando a gente acrescenta. Então, muito cuidado para não se queimar, tá bom? Então, agora a gente vai mexendo aqui, misturando tudo muito bem. Nesse primeiro momento aqui, que é para derreter de novo o nosso caramelo, por quê? Acontece um choque térmico, né? O nosso leite condensado está mais gelado do que o nosso caramelo. Então o caramelo ele começa a ficar todo cheio de pedrinhas de novo. Ele começa a cristalizar muito rápido. Então eu gosto de fazer nesse processo aqui o fogo baixo, tá? Quando já derreteu todo o nosso caramelo, já ficou bem uniforme, ó, com o leite condensado, o que que eu faço? Eu aumento um pouquinho o fogo, tá? Eu coloco o fogo médio. Por que isso? Se a gente deixar no fogo muito baixinho, vai demorar muito tempo para cozinhar e depois a gente vai ficar com um doce meio puxa, sabe? E a gente não quer um doce puxa, a gente quer um doce bem cremoso. Então agora a gente vai mexer, vai misturar bem. Aqui a gente não pode mais parar de mexer, tá? Tem que continuar mexendo bem, misturando bem, até dar um ponto de brigadeiro, como se fosse um brigadeiro para enrolar. A gente abre assim o caminho e ele fica todo aberto, ou vira um pouquinho a panela e ele cai. Não pode deixar até aquele ponto cambalhota, tá? Ele tem que desgrudar da panela, mas não aquele ponto cambalhota, porque senão também vai ficar um doce mais durinho e a gente quer ele cremoso. Ele já chegou no ponto, então a gente começa a mexer ele na panela, ó. Ele começa a desgrudar, tá? E se a gente deixar um pouquinho parado aqui, ó, na panela e virar, ele começa a desgrudar, tá? Ele não dá aquele ponto cambalhota, mas ele desgruda.
Então mexe bem para não ter o perigo de queimar. Aqui eu desliguei o fogo e depois que eu desligo o fogo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de misturar bem aqui o nosso doce, tá? O nosso pé de moça. E por que isso, Val? Parece bobagem, mas isso daqui faz toda a diferença para o nosso doce. A mesma coisa acontece quando a gente faz um brigadeiro. Deu ponto de brigadeiro, desliga o fogo e mistura bem. Parece que ele começa a perder o ponto, ó. Parece que ele fica mais mole. Mas ele não fica mole, tá? Quando esfriar ele começa a ficar mais consistente. E para que é isso? Para que a gente mexe? Para trazer cremosidade para o nosso doce. Eu coloquei papel manteiga na forma e sobre o papel manteiga eu untei um pouquinho com margarina. Por que isso? Para não deixar colar o nosso doce aqui, tá? Então agora eu vou pegar e vou colocar o nosso doce aqui na forma. Nosso pé de moça. Gente, isso daqui fica realmente uma delícia, fica super cremosinho. Aqui eu fiz 1/3 da receita, tá? Eu fiz bem pouquinho, mas você pode fazer aí a receita completa, como vai estar na descrição. Abaixo do vídeo tem uma setinha e quando você clica nela vai abrir toda a descrição. Então vai aparecer a receita completa ali para vocês, tá? Então tô raspando bem aqui a panela para tirar todo o nosso doce e passar aqui para a forminha. Depois que eu passo para a forma, eu vou pegar e vou espalhar, tá? Se quiser pegar uma colher para facilitar aqui, fica mais fácil também, ó. Eu vou puxar aqui o papel manteiga, ó, pro ladinho, porque eu não quero que fique tão fininho para depois a gente cortar, tá? Então tá aqui, ó, coloquei na forma e agora é só deixar esfriar em temperatura ambiente no mínimo 3, 4 horas para depois a gente cortar. E o legal é a gente tentar deixar bem uniforme, tá? Para na hora do corte não ter um lado muito fininho e o outro lado mais grosso. Então, bora deixar esfriar. E enquanto a nossa receita de pé de moça esfria pra gente poder cortar, eu já te convido para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações, assim você será sempre lembrado, avisado toda vez que o novo vídeo entrar aqui no canal. E já deixa o seu joinha, porque assim eu sei que você está gostando das receitas e eu continuo trazendo receitinhas deliciosas como essa. Nosso pé de moça já está pronto. Como aqui tá bem frio e eu fiz uma receita pequena, 1h30 foi suficiente, tá? Não se esqueça de untar o papel manteiga, senão realmente gruda o fundo no papel, tá bom? E não deixe ficar em ponto de bloco, igual brigadeiro de enrolar, senão ele fica durinho. Então começou a desgrudar da panela, tá pronto. Então agora aqui, ó, eu vou cortar, deixa eu ver. Cortar aqui ao meio. Cortei aqui ao meio. Ao meio. E agora eu vou cortar aqui também, tá? Tudo ao meio. Se quiser fazer pedacinhos menores, tá? Pode fazer. Vamos tirar aqui. E olhem isso. Olha isso. Olha que coisa mais linda, linda. E o cheiro, gente. O cheiro maravilhoso. E é macio, tá? Ó. Deixa eu pegar outro pedacinho aqui, ó. Ó. É macio, por isso que a gente chama cremoso, né? Que o pé de moleque ele é durinho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode servir assim mesmo, que já tá lindo, ou passar no açúcar refinado. Então, eu vou passar um para vocês verem como é que fica. Ó. E aí, eu não gosto de passar muito, tá? Eu gosto de passar, dou uma sacudidinha assim, ó, pra sair o excesso, tá? Pra realmente aparecer aqui, ó, o amendoim. Olha isso, gente, que coisa mais linda. E agora é só seguir fazendo nos outros. Gente, então como vocês viram, é super simples de fazer, bem fácil, fica bem cremoso, maravilhoso. A minha dificuldade é de parar de comer de tão bom que fica. Tem uma validade bem bacana, então dá para fazer uma quantidade grande aí para vender. A validade é de 15 dias, porém tem que estar em um pacotinho bem fechadinho ou então em um pote, tá? Sempre muito bem fechadinho, que dura os 15 dias nesse mesmo jeitinho. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e ó, até um próximo!